Boa tarde, amigos. Sejam bem-vindos ao programa Bem-Estar, Corpo, Mente e Espírito. E hoje temos a oportunidade de receber a psicóloga e também professora Maria Marlene Farias. Seja bem-vinda, professora Maria Marlene. Fomos colegas de profissão. Obrigada, Eliana. Obrigada a todos que nos assistem. Uma alegria estar aqui com vocês. Uma alegria te rever. E hoje o tema é sobre a questão da violência contra a mulher. Na Constituição, a Lei 11.340 traz a questão da proteção, onde a violência se caracteriza como não só física, mas também psicológica, moral, patrimonial e, e tem outras classificações também que a lei constitucional descreve. Mas nós vamos transitar um pouquinho sobre esse assunto, sob o olhar do psicólogo. E recentemente nós, a população, acredito que nacional, né, pôde ver um episódio de uma agressão de 60 socos na companheira, em sua companheira, um homem agrediu a sua companheira no elevador. E, e eu, quando ouvi, prestei atenção e vi sobre as críticas, né, eu também fiquei me questionando, assim, a primeira pergunta que me sobreveio foi, mas o que leva a uma pessoa ficar tão violenta? Quando é que começa essa questão? Quando é que começa esse sintoma de praticar um ato como nós recentemente vimos, né? Também tem os índices que é muito grande a questão da violência, do feminicídio. Então, hoje, professora e psicóloga Maria Marlene, eu gostaria que tu elucidasses um pouquinho para nós as causas, se é que é assim possível de descrever, né? As causas, o que leva à violência? Será que a sociedade ainda está silenciosa mediante esse assunto? Temos como prevenir? São os efeitos da educação, de uma desestrutura familiar? São problemas econômicos, talvez? Então, seja bem-vinda, Marlene. Gostaríamos de te escutar. Ok, Eliana. Realmente, esse caso, como tantos outros, né, nos mobilizou muito essa semana, porque 60 socos em menos de um minuto é uma fúria muito grande, né? É uma grande fúria. Mas o que a gente tem comentado desse caso, né, Eliana e ouvintes, é o seguinte: com certeza, esse não foi o único momento de fúria, atrás de tantos socos. Deve ter tido outras agressões, talvez menores, outras violências verbais. A Uhum, questão é que nós precisamos que as mulheres fiquem atentas aos sinais, né? uhum, Porque muitas vezes nós que atendemos as vítimas de violência, nós percebemos o quanto as mulheres, às vezes, pensam, mas um dia ele vai mudar. Mas quem certo. sabe ele vai mudar? O que acontece é o seguinte: nós vivemos uma sociedade estruturalmente machista, onde os homens também estão doentes, porque os homens aprenderam a não expressar emoções, a ter que ser forte, a dar conta das coisas. E eu não estou aqui querendo justificar a ação do rapaz dos socos, não é isso. Mas Uhum, eu quero dizer que essa sociedade estruturalmente machista, onde também os homens sofrem, porque eles aprenderam que não podia expressar emoções, que tinha que ser forte o tempo todo. Talvez o que tenha acontecido é que, não sabendo lidar com isso, os homens estão em momentos de frustração, de não saber como lidar com as emoções, estão fazendo violências, explosões de raiva e tudo isso, né? Mas uhum, a gente pode perceber, Eliana, que a sociedade toda vive uma epidemia de violência.
mas que parece que ela grita e se materializa nesse lado mais frágil, que são as mulheres. Uhum, Então, ainda bem que hoje nós temos a Lei Maria da Penha, as uhum. mulheres estão denunciando mais, estão pedindo medida protetiva, mas eu reforço nesse caso o que muitas pessoas já estão refletindo, que é o seguinte: a mulher precisa se dar conta do ciclo da violência, ou Correto. seja, com certeza, em outros momentos, esse rapaz, ele já fez algum tipo de agressão, depois ele pediu desculpas, ele virou um doce, ele disse que isso nunca mais ia acontecer, até que aconteceu de novo. Uhum. Então, esse é o ciclo da violência. Cada vez que a mulher perdoa, ele vai fazer uma violência pior, até que um dia essa mulher pode morrer. Certo, perfeito. Não Muito sei bem, se respondi. respondeste perfeitamente. E, e como nós poderíamos, então, refletir, porque o convite para esse programa é para convidar a reflexão. Como nós poderíamos Uhum. refletir essa estrutura também feminina? Porque muitas vezes, como a mulher, ela, as nuances e talvez tu possa nos descrever, né, como que a mulher responde ao afeto e como ela se sente, sente que tem que relevar, que tem que perdoar, que tem que ponderar dentro dos relacionamentos, tentando, fazendo às vezes um esforço muito grande para se encaixar, até mesmo patrimonialmente, dando conta do recado, dando conta do trabalho. Né, falávamos em dupla jornada, mas já estamos na quádrupla jornada, né? E momento para si, como que ela consegue perceber quando é afeto e quando ela está se relacionando talvez com uma pessoa com sintomática, né? Como que ela, com o eu sintomático do homem, né? Como que ela, o que ela pode fazer para distinguir uma situação negativa de uma situação de um afeto mais saudável? Qual seriam os sinais que ela poderia aproveitar Sim. para. A palavra é bem essa que tu diz, Eliana, quais são os sinais, porque Uhum. muitas vezes os sinais estão muito aparentes desde o início, mas envolvida naquele clima de idealizado, às vezes, de um amor, né, de um romance, a mulher Uhum. ela não enxerga. Mas vamos aqui aos pequenos sinais, então, do que é já violência e não é amor, que eu acho que fica um exemplo bem claro, sabe? Ou Por de um exemplo, relacionamento. ciúmes excessivo Uhum. é abusivo, é violência, não é amor. A pessoa que fica o tempo todo controlando, te liga 10 vezes por dia, quer saber onde você está, o que você está fazendo, manda foto da onde você está, manda foto. Isso não é amor, isso é controle, isso é um ciúme patológico, possessivo. Aquela outro sinal também que confunde com amor é o seguinte: eu não gosto que você use essa roupa. Eu não gosto que você me deixe sozinho e vá sair com as tuas amigas, com a tua família. Aí já entra, né, características da violência psicológica, o isolamento, a Correto. chantagem, né? Então as mulheres precisam ficar alertas. A primeiros sinais, assim, o Uhum. homem fica bravo e bate na mesa, joga algo Causando na parede. pânico, causando terror, Próxima né? vez ele pode querer jogar em você, né? Uhum, correto. Então, como psicóloga, você responderia que, digamos que essa ira exacerbada, no caso, para esse exemplo, né, seria tratável, treinável, ou tem cura? Olha, Eliana, eis a grande questão, né? Como diz uma amiga minha, essa é a pergunta de milhões. Por quê? Porque tem casos e casos, né? Dentre os casos que a gente atende, tu vai ver que tem algumas situações
aí do ciúme excessivo, do controle, que elas até podem ser melhoradas em relação ao agressor, vou chamar assim, em relação ao agressor. Mas tem situações que a pessoa, que esse homem tem um transtorno narcisista, por exemplo, Correto. e que isso não vai mudar. No Uhum. início, ele vai ser um príncipe, ele vai fazer tudo que essa mulher pensar que ela gosta, ele vai fazer. Depois que ele conseguiu seduzir, conquistar, ele começa a tratá-la mal. Desprezá-la. Então, dificilmente, Uhum. dificilmente uma pessoa com transtorno narcisista, ela busca ajuda. Eles não Correto. vão buscar ajuda, né? Uhum. Então, tem casos e casos. Existe um trabalho aqui no Fórum de Caxias que já há mais de 10 anos, antes se chamava Projeto Hora, agora tem outro nome, né? É um projeto que, quando o homem ele foi preso por agressão à mulher, ele tem medida protetiva, teve alguma denúncia, o juiz da vara da violência doméstica convoca que eles passem por 10 encontros com psicólogos, justamente para discutir e refletir essas coisas. O que é papel de homem, o que é papel de mulher, os tipos de violência, porque na maioria das vezes a porta de entrada das outras violências é a violência psicológica, que não é nomeada. É uma brincadeirinha maldosa, isso é jeito de homem, não sei o quê. Mas me chama de burra todo dia, isso é violência psicológica. Correto. Então, os homens estão precisando de ajuda, estão adoecidos, porque eles também aprenderam ser esse homem que eles são. E vou te dizer mais uma coisa, que é um fato muito interessante, e que inclusive essa moça que levou os socos falou. Ela falou que via o pai maltratando a mãe dela. Em muitos Correto. casos que a gente atende, as mulheres, as vítimas, elas viram as mães Uhum. aceitando a agressão, né? E se tornou uma E referência inconscientemente, inconsciente. isso, elas Uhum. tinham uma referência, mesmo que Mesmo, inconscientemente achasse mesmo errado, que, né, Eliana? mesmo que inconscientemente, né? Uhum, Então, Maria Marlene, vamos falar um pouquinho sobre a prevenção. Assim, ouvindo tudo isso, eu me pergunto se é possível prevenir, né? Nós vimos também uma situação nessa semana de uma corretora que foi lesada em R$ 1 milhão por um amor virtual, né? Como que uma mulher pode, que ações ela poderia fazer para se prevenir? Como uma pessoa constrói a sua autoestima, muitas vezes a educação ela é falha por uma série de pormenores, de micro situações e na vida adulta, ao escolher um parceiro, será que nós mulheres, talvez de uma geração anterior ou da atual, ainda temos condições de levar esses aspectos em conta ao buscar um relacionamento? Uma dica assim, na hora de avaliar se essa pessoa é certa para um relacionamento, que tipo de dicas você daria para que se fizesse uma avaliação um tanto racional, apesar das emoções, né? Porque acredito eu que seja necessário sim, hoje em dia, diante de um espectro tão negativo, sim, olharmos para o que nos seria talvez seguro, ou até onde eu posso ir, ou onde é que eu já recebo um sinal para não levar adiante esse relacionamento, porque até a vida fica em risco, a própria vida fica em risco uhum, quando não sabemos ou não temos um referencial positivo de relacionamentos. com certeza. Com certeza. Eu não tenho agora a informação corretinha, Eliana, mas as mulheres têm como pesquisar, não sei se é Jus Brasil, Uhum, tem sites na internet que tu pode pesquisar sobre a vida da pessoa, por exemplo, ver se esse homem tem medida protetiva, alguém tem contra ele, né, pediu medida protetiva,
pessoa pode pesquisar na internet, né, nesses sites da justiça, pode pesquisar para ver dados deste homem, né? Ah, Certo. tem um boletim de ocorrência de tal coisa, né, de violência, Uhum. tem a medida protetiva. Então, é importante ver esse histórico, né? Porque como essas mulheres que sofrem aí a questão da violência patrimonial, do dinheiro, no início, como todo narcisista, eles vão ser irretocáveis, eles vão ser extremamente argumentativos, assim, vão ter um bom argumento para a pessoa confiar que ele é uma pessoa de prestígio, que ele tem dinheiro e tal, mas isso faz parte de toda a captura. Então, a mulher precisa, sim, pesquisar nesses sites de justiça, ir atrás, ver se tem registros de polícia, de uma série de coisas, para ela se proteger, porque Uhum. todas nós estamos em risco, né? Todas nós estamos em risco no sentido de que existem muitos narcisistas por aí, e Uhum. eles sabem exatamente como chegar nas mulheres e eles escolhem as vítimas a dedo, É o né? ponto fraco, né? Então, acho que tem que pesquisar, sim. Uhum, correto. Bom, Maria Marlene, nós sabemos que é constitucional a proteção à mulher. Lhe é dado o direito a estudar, a trabalhar, a ocupar espaços públicos aqui no nosso país, pelo menos, né? Então, eu gostaria de saber, assim, já quase que nos encaminhando para o final, universalmente, quando as mulheres chegam até o serviço psicológico que tu prestas, qual é a maior incidência? A mulher se culpa por estar nessa situação? Qual é a primeira queixa dela? Como tu responderias? Como que é o impacto psicológico de uma vítima que sofreu violência? Dentro Certo, do conjunto das violências, né? Seja patrimonial, moral, físico ou sim, sexual. sim. Eu te diria, Eliana, que na maioria das vezes a mulher vem pela violência física, ela vem buscar ajuda psicológica, mas ela já está há muito tempo, perdão, ela vem pela violência física, mas ela É, já está há muito tempo sofrendo a violência psicológica, que é a violência verbal, que é a depreciação, a difamação. Por exemplo, uma moça que eu atendi, é, o agressor, toda hora ele é preso porque ele descumpre a medida protetiva. Sabe o que ele fez para que ela não conseguisse ficar com mais ninguém a não ser com ele? Ele passou a AIDS para ela. E isso acabou com ela, porque ela dizia assim: agora ninguém mais vai me querer, né? uhum, Acho que foi a intenção dele mesmo, né? Ninguém mais vai é, me querer. Então, esse é só um exemplo de como as mulheres chegam, elas chegam se sentindo culpadas, com uhum, medo, né, medo, com vergonha e se sentindo muito sozinhas. As falas que a gente ouve são do tipo assim: ele acabou com o meu psicológico, eu não sei mais quem eu sou, eu não tenho forças. uhum, Ele acabou com as minhas forças. Então a gente chama isso de despersonalização. Essa correto. mulher chega de uma forma que se ninguém der a mão para ela, por isso que nós estamos aí na coordenação do projeto Resgate, que veio verba do Ministério das Mulheres, e as mulheres têm 3 meses de atendimento gratuito. Por que projeto Resgate? Porque essa mulher não consegue sozinha, ela precisa ser resgatada, ela precisa de várias mãos que puxem ela, uma Uhum, rede de apoio familiar, uma rede de profissionais. Teve casos que a gente já atendeu que a pessoa nos ligou querendo tirar a vida, porque está mal, porque tem 3 filhos, tem medida protetiva e o agressor não respeita, não paga pensão, tá com falta de alimentação para os filhos. Então, tem casos que a gente tem que acionar a Fundação de Assistência Social,
acionar a defensoria, acionar vários serviços além do atendimento psicológico. Então, essa é uma situação, né? Violência, para mim, é uma questão de saúde. Então, para a gente começar uma questão socialmente viável, isso tem que começar, Eliana, nas escolas. Discutir com os meninos como tem que tratar uma mulher, entendeu? Que não é legal ficar fazendo piadinha, ficar chamando de gorda, de burra, de não sei o quê, porque esses meninos também vêm de lares violentos. Então, a violência, ela é um efeito dominó, ela vai se reproduzindo. Então, se a gente tratar só as vítimas que já estão, enfim, em situação de violência, ok, nós temos que fazer, mas isso é enxugar gelo, porque diz uma promotora, o sobrenome Batacini deve ser, que se a gente continuar no ritmo que estamos, nós vamos demorar 150 anos para ter a igualdade de direitos, aí, a igualdade de gênero. Como caminhei algum tempo contigo no nosso meio acadêmico, nas nossas profissões, eu sei também que tu és uma profissional muito amada, muito querida, e eu gostaria, independente e também avançando nesse assunto da questão da violência, que tu nos deixasse, para finalizar o programa, algumas dicas de amor próprio, de família amorosa, onde os nossos pilares, as nossas estruturas possam se basear, né? Algo da tua espiritualidade enquanto pessoa, enquanto Maria Marlene, que tu pudesse compartilhar conosco, porque a sociedade, o mundo está tão sedento de amor, que é um antídoto para a violência, para desentendimentos, desequilíbrios. Então, eu percebo assim que quando, diante do erro do outro, nós somos talvez um pouquinho mais amorosos, passamos de deixar a tragédia de lado e vivemos um pouquinho mais da comédia. Então, eu quero encerrar o programa, vou deixar que tu o finalize e que nos deixe um pouquinho para nós, de ti, do teu aprendizado, do teu ser, para uma construção de um mundo um pouquinho melhor. Ai, certo, querida. Realmente a gente precisa acreditar, né, Eliana? Senão a gente não vive nesse mundo. Nós temos que ter esperança, ter coragem. Todos nós temos dores, todos nós temos os nossos conflitos, os nossos problemas, mas a gente precisa, como tu falou, a gente precisa lembrar que o maior mandamento que Jesus nos deixou foi o amor. E o mundo está precisando de mais amor, de menos julgamento. Essas vítimas aí que eu falei são muito julgadas. E cada um de nós, em momentos de dor, como a gente já passou por julgamento, né? E nós precisamos do amor das pessoas, do acolhimento, da esperança. Nós precisamos estar perto de pessoas que vale a pena para a gente ser feliz. Precisamos conviver com pessoas que vale a pena, precisamos estar mais em contato com a natureza, precisamos ter mais compaixão conosco e com os outros, nos criticar menos, nos exigir menos e exigir menos dos outros, e ser mais leves, como a minha amiga Eliana é uma pessoa leve, né? A gente precisa ser mais leve, a gente precisa perdoar mais, a gente precisa agradecer mais para ser feliz, precisa estar sempre mais focando naquilo que é bom da nossa vida, senão a gente vira uma pessoa pesada, vitimista, tóxica, e ninguém quer essas pessoas por perto, né, Eliana? Então, que a gente possa sempre viver mais emoções positivas. Se a gente não tem nada de bom para dizer para o outro, a gente não diz nada, mas de preferência elogiar mais, de preferência olhar o melhor do outro. O mundo está precisando disso, né? De esperança, de compaixão
e de coragem para mudar o que não funciona bem. Eu acho que nós precisamos de muita coragem. É isso, amiga querida. Correto. Então, Maria Marlene, muito obrigada por ter aceito esse convite, obrigado por tua presença Que e agradeço. obrigado os que acompanham o programa TV Cidade. Bem-estar, são palavras fortes, bem-estar, corpo, mente, espírito. E eu acredito que nós sempre tenhamos mais uma chance diante de nós mesmos. Muitas vezes a nossa pressa, o nosso desconforto faz a gente ser mais rápido, mais áspero, mas diante das palavras que uma profissional como tu nos promove reflexão, nos promove esse momento de parar um pouquinho para aprender algo, com certeza algo dentro de nós muda, né? Então, com muita gratidão, eu encerro esse programa. E, Maria Marlene, eu Obrigada, gostaria que tu amiga. deixasse o contato do organismo, falasse do teu contato, deixasse o teu contato profissional, para Certo, quem queira pudesse buscar a ti. certo. O meu contato é no Instagram, é Maria Marlene Faria, e o celular é o 549-9236-9775. Estamos à disposição para ajudar as pessoas a ser mais felizes. Muito obrigado, Maria Marlene. Um abraço a Eliana. todos, Foi uma encerramos alegria, tá? uma alegria, um prazer revê-la.